Olá, eu sou Isabela Martim Lourenço, número USP 14580081, e hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo da parte prática de patologia, dessa vez um vídeo do bloco 2 de circulatório, e a lâmina que eu escolhi foi a lâmina número 35, que é um rim com infarto recente, e também apresenta outros processos, então apresenta necrose de coagulação, calcificação distrófica, inflamação e um trombo mural. Então, é uma lâmina bem completa com vários processos patológicos que dá para explorar um pouquinho. Antes de tudo, antes de falar até mesmo do órgão, uma coisa que dá para perceber nitidamente pela lâmina inteira, né, pelo corte inteiro, é justamente a presença de uma área bem delimitada. Uma área mais avermelhada, né, que seria a área hemorrágica, e uma área mais pálida, justamente onde eu tô passando aqui com a bolinha da caneta, né? Então, um lado direito mais pálido, um lado esquerdo mais hemorrágico. Isso é um grande indício de infarto. Não é exclusivo do infarto, essa delimitação, essa área bem delimitada, mas é um grande indício. E a gente vai debater um pouco mais sobre infarto mais pra frente. Mas enfim, primeiramente falando sobre o órgão, é um rim, como eu já disse, mas como a gente pode saber que é um rim? Então, a gente tem duas estruturas principais que dá pra gente encontrar e ter a certeza de que é um rim, né? Que são os glomérulos. Então, aqui a gente tem a presença dos glomérulos no lado mais esquerdo da lâmina, por onde eu tô passando a bolinha do cursor. E a gente também tem, aqui a lâmina tá dando umas rotações, mas enfim, da porção mais direita a gente tem a presença dos túbulos, né, os túbulos renais. Então, a gente consegue definir que o órgão é um rim. Beleza. Definido isso, então a gente pode explorar um pouco melhor a lâmina. No lado esquerdo, na parte mais extrema do lado esquerdo, a gente consegue notar uma área bem mais rosada, que é justamente a área em que tem a maior parte da hemorragia. É importante, antes de falar disso também, é importante definir que é um rim. Por quê? Não apenas para facilitar o entendimento da lâmina, mas também porque o rim ele é um órgão de circulação única. E em órgãos de circulação única, o infarto ele é do tipo branco, onde a hemorragia ela é ali inicial, né, na parte mais recente assim, do infarto, depois a hemorragia cessa e aí há justamente a palidez do órgão e tudo mais, né? Então, o fato de estar hemorrágico e estar associado a infarto denuncia, né, que é um infarto recente, justamente porque tem hemorragia e a hemorragia está no estágio inicial do infarto no rim. Então, isso é uma coisa muito importante para se dizer também, para saber que é um rim, justamente por conta dessa questão da circulação e do tipo de infarto, para poder montar, então, uma cronologia, né? Então, aqui, então, como eu estava falando, a gente tem a presença dos glomérulos e, como a gente pode ver, a gente tem a presença de hemorragia, com muitas hemácias, muitas células de inflamação. A gente consegue notar aqui tá um pouco ruim de visualizar ainda, porque ainda tá carregando a imagem, mas a gente consegue ver, ó, muitas células de inflamação, muitas hemácias. Aqui a gente consegue ver regiões alaranjadas, né? Essas regiões mais alaranjadas aqui, elas são referentes ao processo de lise das hemácias, em que as hemácias se rompem, né? E aí liberam hemoglobina, e essa hemoglobina ela é metabolizada no tecido. Então, quando essa hemoglobina ela é metabolizada no tecido, confere esse aspecto mais alaranjado. Então, a gente tem a presença aqui dessas, entre aspas, né, manchas mais alaranjadas, amareladas, que são referentes ao rompimento das hemácias. Então, aqui a gente pode ver com bastante nitidez a hemorragia, né? A hemorragia no rim. E vindo mais para o lado direito, ainda na região dos glomérulos, a gente consegue perceber principalmente, ó, aqui tá, acho que um pouco melhor de visualizar, aqui a gente consegue ver a presença de células já mortas.
Então, a gente consegue identificar a partir do núcleo, né, as figuras de sofrimento. Aqui ainda tem muitas células que estão vivas, porque dá pra gente fazer a diferenciação, né, da carioteca, do nucleolo, enfim, do núcleo da célula. Mas a gente consegue ver algumas células com as imagens de sofrimento nuclear, né? Como, por exemplo, essa daqui, que tá na picnose, então tá bem amorfo, basofílico. A gente tem a presença de caroxia, então alguns fragmentos diminutos, né, em algumas porções aqui. A gente tem algumas manchas mais roxas aqui que dizem respeito à cariólise, né, que é uma outra figura de sofrimento, caracterizada só pela imagem mais uma mancha assim basofílica bem leve de um local que já foi um núcleo. Então a gente consegue ver que essa é uma região com células mortas, não especificamente só aqui, mas aqui na região em si, ó, por exemplo, aqui também, picnose, né, sem a distinção do núcleo, a gente só vê ali uma coisa mais basofílica, né? Então a gente consegue ver que aqui é uma região principalmente de necrose, conforme vai se aproximando desse lado mais direito. E a gente, mesmo sendo uma área de necrose, a gente consegue distinguir, falar, isso aqui é um glomérulo, aqui é um túbulo. A gente consegue observar isso. O fato da gente conseguir observar isso denuncia, né, diz que é uma necrose de coagulação. Por quê? Porque há a preservação do arcabouço tecidual. Então, a gente sabe que essa região aqui, embora esteja morta, né, os núcleos estejam mortos, as células, né, estejam mortas por conta da visualização do núcleo, a gente consegue ter essa certeza. Mesmo assim, a gente tem a preservação do arcabouço, a gente sabe que estrutura que é essa. Então, o fato da gente saber que estrutura que é essa diz que é uma necrose de coagulação, né, com a preservação. Então, quanto à hemorragia, a gente já falou aqui, a necrose de coagulação. Aí, agora, vindo um pouco mais para o lado direito da lâmina, a gente consegue ver essas estruturas aqui com material bem grosseiro e basofílico, né? Essas, entre aspas, manchas bem roxas. Essas manchas bem roxas, né, esse material basofílico e grosseiro, né, é justamente a calcificação patológica distrófica. Então, aqui a gente vê muita necrose também, né, células mortas, núcleos com as imagens de sofrimento, né, e aí por cima desse tecido morto, então tem a calcificação distrófica patológica, né. Então, a gente consegue observar nessa lâmina também justamente a calcificação distrófica. E aí, por fim, né, além da questão do próprio infarto, como eu falei, por ter hemorragia, é um infarto recente, né? Além dessa questão toda, a gente consegue observar, então, principalmente, um trombo mural aqui nessa região. É um trombo bem evidente, é um trombo enorme, inclusive, ele é bem grande. Então, aproximando mais um pouco aqui, primeiro de tudo, a gente observa o vaso em que ele está depositado, né? Aderido em um canto do vaso. Uma característica do trombo é justamente ele estar aderido na parede do vaso. Neste corte em específico, ele não parece tão aderido assim, mas pode ter sido por conta do corte. Mas nesse caso aqui é um trombo mesmo. E a gente vê então a estrutura ao redor do trombo aqui, o vaso. E o vaso, ele tem muitas fibras elásticas, tem uma alta quantidade de fibras elásticas. E por conta dessa grande quantidade de fibras elásticas, a gente consegue deduzir que é uma artéria, justamente por conta dessa questão de que uma artéria tem bastante fibra elástica para aguentar a pressão sanguínea, né? Então a gente consegue ver, por conta da espessura das fibras elásticas, que provavelmente era uma artéria. E então a gente tem um trombo mural em artéria. Então a gente consegue aqui observar o trombo, essa parte mais aderida aqui à parede do vaso. Esse trombo é um material eosinofílico, né? Amorfo, bem homogêneo, a gente consegue ver que ele é bem homogêneo. Tem principalmente fibrina, plaquetas, aqui restos de hemácias,
tá, como eu falei, aderida, né, à parede do vaso, principalmente nessa região aqui, mesmo que não esteja dando para ver muito bem essa adesão. E justamente por ser um trombo arterial, ele normalmente é considerado como mural, né? Então tá aqui aderido e tudo mais. E ele é não oclusivo, ele não obstrui o vaso inteiro. A gente consegue perceber aqui que tem uma região livre. E é basicamente isso, então, a questão dessa lâmina. Então, a gente observou, então, um trombo mural arterial não oclusivo, né? A gente tem a presença de hemorragia, uma hemorragia que denuncia que é um infarto recente, né? A gente tem essa delimitação que é um grande indício de infarto e um infarto recente por conta da presença de sangue e também principalmente por conta das células do sistema imune que estão presentes também, né? Justamente na fase inicial desse processo. Aqui a lâmina tá girando ainda, inclusive, mas enfim. Aí aqui a gente tem a necrose de coagulação nessa parte mais arroxeada, na parte mais próxima à delimitação do infarto, né? Então a parte mais rosada é a hemorragia, a parte mais roxa tem a necrose de coagulação com a preservação do arcabouço tecidual, né? Aqui mais para o canto direito a gente tem a calcificação distrófica, como eu mencionei, que é esse material mais grosseiro e basofílico, depositada principalmente na área de necrose, né? E a gente tem então o trombo mural arterial não oclusivo. E é basicamente isso a lâmina número 35, com vários componentes patológicos, vários processos, né, que foram acontecendo aí. E é isso.